Queremos agradecer à gerência aqui do Ramada por deixar que usemos esta edificação para esta reunião antes desta convenção. O Senhor os abençoe. E agora, se você deseja abrir as Escrituras onde vamos ler, vou ler em Isaías capítulo 60 e o versículo 2, 1 e 2, e Salmos 62, 1 a 8, Salmos 62, 1 a 8 primeiro. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar, como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. Ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, o tempo todo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Gosto da maneira de Davi dizer isso. A rocha. Note você, tantas vezes, Deus é a minha rocha. Você sabe a que uma rocha se refere na Bíblia? Rocha é uma revelação. Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas. É sobre esta rocha, esta revelação, Deus revelou isso a ele. Carne e sangue não revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta rocha, esta revelação, edificarei a minha igreja. E Davi aqui clamando, Deus é minha rocha, minha revelação. Agora no capítulo 60 de Isaías, versículo 1 e 2, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Oremos. Senhor Jesus, ao meditarmos nestas palavras, vamos agora começando este culto para a honra Tua. Abençoa-nos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, meu assunto esta tarde é uma palavra, Shalom. No hebraico significa paz. Paz ou é uma saudação, é paz seja convosco, ou bem-vindo, bom dia, qualquer tipo de saudação. Mas a palavra principal que encontrei no hebraico aqui tem muitas coisas que significa. Mas tudo referente à mesma coisa, paz. Ao estarmos frente a este ano novo, estamos frente a, como li, tanto escuridão como luz. Agora vemos que Davi, falando aqui, disse, confia no Senhor, põe tua confiança nele. Isaías disse que escuridão vem sobre este povo, mas para a igreja se levantar e resplandecer na glória da luz. Assim que estamos frente a este ano, como todos os anos. Tem um pesar por nossos erros no passado, e olhando adiante para um futuro da gloriosa luz de Cristo. Sem dúvida que, se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. E esperamos isso, porque vai junto aos prós e aos contras. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões.
quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros que fizemos errado, então Ele perdoa esses. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. Esta escuridão sobre a qual desejo falar primeiro, que tem tanto disso no mundo hoje, e está ficando sempre mais escura e mais escura. A cada ano verificamos que o mundo fica mais escuro espiritualmente falando, porque estão tateando em escuridão. Há mais pecado. Acabando de passar pelo que temos passado, o assassinato do presidente e assim por diante, e as pessoas sendo assassinadas aqui mesmo em nosso país, onde não pensaríamos que isso aconteceria no tempo da civilização moderna, mas sem dúvida temos isso, porque escuridão está sobre o povo. Agora, os que não se voltarem para a luz, então tem apenas uma coisa que posso dizer para o ano que vem. Você vai descer cada vez mais em escuridão, à medida que o ano vai passando. Mas para os que se voltarão neste ano para a luz, então você ficará cada vez mais resplandecente, até aquele dia perfeito que buscamos, o aparecimento dele, onde toda a escuridão será desvanecida. E a razão disso é, por isso que digo para a Igreja do Deus Vivo hoje, Shalom, porque nós somos as luzes dele. Jesus disse, sois a luz do mundo. Agora, o profeta disse, escuridão sobre este povo, sobre os povos do mundo, escuridão. Vocês notaram nos anos recentemente passados, alguns de vocês, homens e mulheres com mais ou menos a minha idade, como que a cada ano parece que a escuridão vem cada vez mais? Eu estava falando outro dia e disse para minha esposa, sabe, parece que com o passar dos anos, é como parece que as pessoas começam a se afastar cada vez mais da verdadeira coisa da qual deveriam se aproximar cada vez mais. Tenho notado entre os homens, vejo nas ruas e maiormente entre as mulheres. Observe seus desejos e o que gostam de fazer e estão sempre mudando de atitude. Os homens se tornando mais como mulheres e mulheres estão se tornando mais como homens. E parece que não tem jeito de fazer isso parar. Percorro a nação pregando contra essa coisa e volto no ano que vem e é pior do que estava quando eu comecei. Essas pessoas querem fazer o certo, mas elas têm alguma coisa nisso que não as permite fazer o certo. Isso simplesmente põe pressão nelas, força. É como uma névoa escura sobre a terra toda, não apenas em Phoenix, mas em todo o mundo. Parece haver uma escuridão agrupadora que está se juntando, ficando cada vez mais densa o tempo todo, simplesmente sufocando a verdadeira masculinidade, verdadeira feminilidade. Estou falando no natural. E eles parece que está entrando cada vez mais nas igrejas. E então, quando se levanta e se diz alguma coisa contra isso, então elas o condenam por fazer isso. Veja, você pode ver isso se aproximando. E então, quando se fala contra isso, alguém entende mal. Às vezes, mulheres entendem mal, homens entendem mal, tomam a atitude incorreta. Os homens, às vezes, homens bons, têm que suportar tais coisas com o fim de conservarem seus direitos no meio religioso ao qual pertencem. Porque se não suportarem, são excomungados e então ficam por conta própria. E então, sendo uma vez excomungados de um certo povo, então é difícil de se unir a outros, porque souberam uma vez que você pertencia a este outro grupo. Então, o que aconteceu aqui? Então você tem que ficar firme nas suas convicções ou ficar por conta própria ou negar suas convicções, de modo que fica difícil para as pessoas. E parece que o tempo não se pode ver aquela verdadeira posição de destaque como o homem deveria ser. Eu, até levando de volta ao espiritual, agora ao natural, pareceu-me que homens usando sapato rosa de veludo e todos os tipos de coisas assim, simplesmente parece que se tornaram mais como mulheres. E mulheres fumando cigarros, agora estão com charutos, e elas cortam o cabelo como homem. E parece que aquela coisa delicada, de dama, feminina, acabou. E o homem realmente masculino acabou.
Só o que parece pensar é sobre algo mal do outro lado. Acho que é mais ou menos como era no princípio. Todo pensamento no coração do homem continuamente se torna mal. Nossos programas, televisão e rádio são sem censura. O homem pode dizer qualquer coisa, quase que queira. Até amaldiçoar e contar piadas sujas, obscenas, que simplesmente não deveriam ser. Não poderiam, nem deveriam ser ditas num bar. Entretanto, podem dizer na televisão e no rádio e mandar isso direto para a casa das pessoas. Parece que aquela escuridão cobre o negócio todo. O mundo todo parece se tornar poluído. Agora, faz anos tenho tentado manter um padrão, a palavra de Deus. E estou mais determinado neste ano que vem a manter esse padrão do que qualquer tempo antes na vida. Veja, ficar certinho com aquela palavra. Agora, espero que qualquer um que põe na mente que estou fazendo isso para ser esperto, então, irmão, irmã, você sem dúvida está errado. Estou fazendo tal porque tenho dever com isso. Eu tenho o dever de ficar com aquela palavra. Seja o que ela diga, não ponha interpretação particular, apenas repita desse jeito. Agora, tem alguns que talvez possam interpretá-la e fazê-la parecer um pouco diferente, mas eu não posso fazer isso. A única língua que sei é o que está escrito aqui, justamente da maneira que isto é um caminho. Agora, alguns, faz uns 3 anos, para agora que, onde moro, na minha igreja, no local onde moro, o Espírito Santo falou comigo, disse, vá para Tucson, tem uma coisa esperando. Fiquei nesta plataforma e contei a todos vocês, assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. Eu só contei-lhes o que eu vi. A mensagem está em fita. Que oração, Senhor! Vi uma constelação de anjos, como uma pirâmide, que desceu logo ao norte de Tucson, nesta direção, norte de Tucson. E eles me falaram algo e eu não sabia o que era. E um dia ali, tem um homem sentado agora, presente, 2 deles, que estavam comigo lá, quando aquilo aconteceu. E tiraram a foto disso no céu. Saiu na revista. Pensei que eu tivesse uma cópia. Tenho. É esta. Veja aqui na revista Life. Esta cópia. Precisamente do modo que o Espírito Santo disse que seria. E ali se encontravam aqueles 7 anjos, tão naturalmente quanto vocês me veem aqui de pé. E me disseram para voltar para a minha cidade que os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar, os mistérios da Bíblia, o que os 7 selos continham, seriam revelados. Desafio qualquer um a pegar esses 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar falha neles. Está vendo? Está vendo? Porque foram entregues por inspiração de Deus. Antes disso, preguei sobre as 7 eras da igreja, e então as desenhei num quadro negro no meu tabernáculo. Minha doutrina, não prego doutrina aqui, só grandes fundamentos evangélicos, porque estou com irmãos que talvez discordem de mim, e não transmito isso diante do povo aqui. Apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. Mas em meu tabernáculo gravam isso. Se quiser, você pode recebê-la. Se seu pastor não quiser que você tenha isso, não a receba. Veja, depende de você. Mas lá, pregando sobre as 7 eras da igreja, e para ter sanção de Deus, desenhando-as como que a escuridão entrou na igreja, Niceia, e os anjos das igrejas, os mensageiros, deve ter estado correto, pois logo que terminei de desenhá-las na última igreja, no domingo de manhã, às 11 horas, aquela grande luz desceu e entrou no edifício, diante de quase o mesmo tanto de pessoas que se encontram aqui. Desceu e moveu-se ao lado da parede, diante de todas aquelas pessoas, e desenhou aquelas eras da igreja justamente do modo que eu tinha desenhado ali. Agora, tem centenas e centenas de testemunhas lá para provar isso. Justamente... Bem, agora, compreendemos que Deus sempre mostra coisas no céu antes dele mostrá-las na terra, como os magos que seguiram a estrela, e assim por diante. Um sinal celestial ocorre primeiro, então o que é terreno vindica o sinal celestial. Deus trata, opera sinais e maravilhas. É para seguirem os crentes em todo lugar. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram os escolhidos de Deus. E buscavam o sinal. Mostra-nos o sinal, e então creremos.
E então, quando os sábios vieram com a história deles, os reis magos, do nascimento de Cristo, bem no Ano Novo, agora verificamos que a lua, na Bíblia, representa a igreja. Ela mostra a luz na terra, na ausência do sol. Apocalipse, capítulo 12, realmente explica isso. A mulher com a lua sob seus pés, o sol na sua cabeça. É como que, na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. A igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo, na ausência do Filho de Deus. Todos nós cremos nisso. É uma coisa estranha o quanto tem sido diferente. Mas falando aqui em 1933 do Papa tomando seu lugar fora ou saindo melhor, de Roma e fazendo uma visita às Terras Santas, ele também virá aqui. E a coisa estranha é, algumas noites antes dele sair de Roma, pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. Justamente isso. O que foi isso? Fazendo sombra na luz refletida do Filho. Nisto ele falou ao Pai ortodoxo e estão todos em acordo. O Papa faz isto para confraternização, boa confraternização com o próximo. O que parece, ao ouvido natural, a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Mas para o ouvido espiritual é escuridão. É como que as nossas igrejas, nós presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais, poderíamos chegar a nos unir a tal bagunça como essa, e sabendo que nossa Bíblia nos ensina que não é assim. É uma coisa maravilhosa para mim, como que um homem cheio do Espírito pode sentar em lugares e dizer, dá a impressão de espiritualidade estar em tal lugar. Para mim é horrível. Agora, suponho que vocês têm aqui em Phoenix, se alguém... Quantos aqui dentro já viram esses quadros que eu tinha desenhado das eras da igreja? Levantem a mão. Suponho, viram como o Senhor as desenhou nos céus outro dia de noite? Precisamente da maneira que foi desenhado lá no tabernáculo. Perfeitamente, exatamente da maneira que o Espírito Santo entregou isso por inspiração faz 3 anos, no tabernáculo, aconteceu lá no céu. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja confirmada. O Espírito Santo primeiro moveu por inspiração. Eu os desenhei na plataforma, então ele próprio desceu e fez sua vindicação disso, com a lua e a luz desaparecendo, e com essa era de Laodiceia entrando em treva total novamente. E eis que ele desce e vindica na lua, bem na hora que todas as igrejas estão se unindo numa consolidação da federação de igrejas. Sem dúvida, como Isaías disse, escuridão está sobre a terra, sobre este povo. Sei que é impopular falar contra a organização, mas essa é a marca da besta. Essa é a coisa que está nos levando direto para dentro disso. Está formando uma imagem para a besta. Não digo isso por estar zangado, digo isso porque é verdade, irmão. O dia virá quando Phoenix se levantará, e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que foi assim, diz o Senhor. É verdade. É como que o grande Espírito Santo tem vindicado essas mensagens e predito as coisas, nunca a falhar uma vez. E por que continuamos tateando em trevas? Por que as pessoas não despertam antes que seja tarde demais? Um dia destes será tarde demais, quando você já recebeu a marca e então não terá nada mais que você possa fazer quanto a isso então. Você será pego nesse sistema, que você está marcado com esse sistema. Por que você não vem a Cristo, ser enchido da luz do Evangelho de Jesus Cristo? Seu poder ressuscitador que pode libertá-lo e fazer de você uma candeia que se encontra sobre um monte. Não importa quão escuro fique. Dizem, por que deveríamos fazer isso? O resto deles... Escute, agora mesmo é a hora de deixar brilhar quando é a hora mais escura. É aí quando a luz brilha melhor, é quando ela está em escuridão. Sempre precisamos deixar a luz brilhar onde está escuro. O profeta dizendo que a escuridão estaria sobre este povo, e com certeza é a verdade.
Agora descobrimos o que fez a lua refletir a luz, Deus mostrando primeiro no quadro negro, a seguir por sua própria presença. Então nos céus ele mostrou o sinal. E então de Roma saiu o Papa para a Palestina, porque ao olho comum as pessoas clamaram e prostraram-se sobre seu rosto e adoraram o homem. Eu não estaria mais contra ele do que contra um ministro que se unisse a tal. É tudo o mesmo espírito. Parece que aquela escuridão situou-se no povo, a ponto de achar que a única coisa que há a ser feita é ir à igreja e ser boa pessoa. Pôr seu nome no livro e alguma coisa misteriosa. Deus virará a chave quando você morrer e mudar aquele espírito em você para ele. Você está errado. Quando você morrer, esse espírito que está em você será dessa maneira que você será para sempre. E lembre-se, os fariseus, saduceus e assim por diante eram pessoas muito religiosas. Deus é um Deus zeloso. Ele é zeloso e quer que sua esposa seja pura. Ele quer uma virgem casta. Nada do mundo nela, de modo algum. Totalmente a palavra dele, parte dele. Precisamos ser uma parte da palavra. Não parte do credo, parte da palavra. Não parte da igreja, parte da noiva. A igreja está condenada. Sabemos que ela vai para trevas exteriores. Mas a noiva sobe. Agora, se as pessoas pudessem ao menos acordar por alguns momentos e compreenderem qual é a grande coisa. É orgulho que faz isso. É as pessoas que querem seguir como o resto do mundo. Não se pode fazer isso. Você não é do mundo. Você acha que uma mulher deitada em seu caixão vai querer saber se foi feito penteado em seu cabelo, ou seja, do que você queira chamar isso? Você acha que ela prestaria atenção a como ela foi vestida se estivesse deitada num caixão ou algum homem? Não prestariam. E é por esse motivo hoje que tem tanta coisa que temos de copiar conforme os vizinhos. Ou alguma estrela de Hollywood, ou alguma moda, ou algo assim. É porque ainda não morremos para Cristo e sua palavra. Qual é o problema das igrejas? Estamos em trevas, tateando em trevas. Disse, haveria escuridão sobre o povo. Uma escuridão sobre o povo agora. O que tudo isso significa? Significa isto. Que quando o mundo, o que fez a lua desaparecer foi porque o sol, a terra entrou na sombra do sol que estava se refletindo na terra. O mundo entrou na sombra. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema dos presbiterianos, metodistas, pentecostais. Esse é o problema de nós todos. O mundo oculta a luz que é para estarmos refletindo. Dá a volta e entra nela e, quando um passa pelo outro, isso lança escuridão sobre ela. E o mundo entrou na igreja no nome de denominação, em nome de algum credo. E somos religiosos e tudo isto. Entretanto, negam o poder ressuscitador de Cristo para vindicar sua palavra que foi profetizada para este dia. Pode apenas ter luz através da palavra de Deus. Sabemos disso. Deus, no princípio, disse, haja luz e houve luz. Vindicação da palavra dele, que ele tinha falado. Negridão, escurecimento completo. O mundo entrou em linha com o reflexo do sol na lua e causou escurecimento completo. É exatamente isso que aconteceu no natural, ou no espiritual. Como aconteceu no natural, prefigurou e nos disse, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, você vê como isso sai no fim. Muitos de vocês, jovens, vocês não terão que ficar velhos demais até verem isto de um modo ou de outro. Se viverem mais 3 ou 4 anos. A lua agora, estamos na era da igreja de Laodiceia. Na era da igreja de Laodiceia, de todas as outras igrejas, a última e morna era da igreja de Laodiceia, Cristo estava no lado de fora da igreja. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Apocalipse 3. Ele estava no lado de fora da igreja, tentando ir para dentro outra vez, e não disse que ele entrou. Ele repreendeu e castigou a tantos quantos amou. A mensagem repreenderia e castigaria os que ele amasse. Agora estava batendo, tentando entrar. A escuridão a obscureceu. Exatamente o que acontece. A luz que tem brilhado logo será absolutamente obscurecida completamente.
Todos entrarão para formarem uma imagem para a besta. E sabemos o que isso significa. Isso é o fim do tempo. Deus, no princípio, separou a luz da escuridão. E isso é novamente o que Deus está fazendo. Deus separa a luz da escuridão. No princípio, Ele disse, haja luz. Agora lembre-se, não pode haver luz fora da palavra de Deus. O próprio sol ali fora é a palavra de Deus vindicada. Houve escuridão sobre a terra, nevoeiro e vapor sobre a terra. E Deus disse, haja luz. Agora, e se não viesse nenhuma luz? Então não adiantaria Ele falar. Mas quando Ele disse, haja luz, e a luz chegou a existir, vindicou que sua palavra estava certa. Vivemos por essa luz hoje. E a única luz que podemos ter hoje na igreja é Deus vindicando sua luz para esta geração. Foi atribuído a cada geração um tanto que aconteceu nos seus dias. Todos nós sabemos disso. Os profetas entraram em cena. Eles, a palavra do Senhor veio a eles, entenderam-na. Um vidente no Antigo Testamento significa um a quem a palavra é revelada. E a maneira que sabe disso é porque ele sabe adiantado das coisas que virão. Então a palavra do Senhor vinha a eles em cada era. Jesus disse para João sobre João, ele foi a luz resplandecente por um tempo. Por quê? Isaías, 712 anos antes dele nascer, disse, tem uma voz do que clama no deserto. Malaquias, capítulo 3, disse, eis que eu envio meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho diante de mim. Veja, ele era aquela palavra sendo vindicada. A palavra que foi prometida para aquele dia, ele foi a luz, porque ele estava fazendo a própria palavra que Deus tinha falado sobre ele suceder. E quando Jesus veio, João disse, devo desaparecer agora, ele deve aparecer. E ele foi a luz. No decorrer de todas as eras, como Deus falou dessa hora se aproximando. Como aqueles clérigos falharam em ver isso? Como falharam? Como aqueles fariseus e saduceus falharam em ver? Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como eles falharam em ver isso, irmão? É porque foi profetizado que falhariam. E assim é hoje. Essa escuridão está vindo sobre o povo, e aqui estamos. Deus atribuiu sua palavra para ser manifestada hoje. E é a única luz que temos. E Deus vai deixar alguém manifestar essa palavra. Alguém vai fazer isso. Ele prometeu e ele opera exatamente como ele sempre fez através disso. Ele nunca mudou seu padrão de trabalho. Ele profetiza o que acontecerá, então ele envia alguém e vindica isso. E passa por cima da compreensão de milhões, porque trevas cobrem a terra nessa ocasião. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as trevas têm muito prazer. Vi uma peça de Hollywood não faz muito tempo, disse, a vida começa depois que o sol se põe. E aí quando a morte começa. Todas estas boates, e onde acham que estão vivendo? Estão morrendo. Deus no princípio separou a luz das trevas. Ele sempre fez isso. O que ele faz? Ele força isso pela luz que se aproxima. Ele força as trevas para o outro lado da terra. E é exatamente isso que está acontecendo agora. É pouco antes do dia. A estrela da manhã saiu para saudar o dia se aproximando e o Espírito Santo mostrando a sua luz. Vem um tempo quando a luz e as trevas terão que ser separadas uma da outra. Igreja e sua ordem tomarão a ordem do dia. E Cristo e sua luz, palavra prometida, irão no arrebatamento. Essa é a única coisa que resta a ser feita. É um dia, hoje é o alvorecer de um novo dia para muitos que estão esperando a vinda dele. Tantas pessoas boas e sinceras hoje, é isso o que queima seus corações. Tantas pessoas boas e sinceras como Maria e José estavam voltando da festa e não encontraram Jesus. Muitas pessoas fazem a mesma coisa hoje, pensando que ele está com eles. Agora, quero apresentar-lhes esta pequena luz para mostrar-lhes quão infalível a palavra de Deus é. Todos nós aqui esta tarde, que somos cristãos, cremos que Jesus Cristo foi a palavra de Deus manifestada.
Cremos que ele nasceu de uma virgem. Ele foi o tabernáculo no qual o Deus Todo-Poderoso fez moradia aqui na terra. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, mas o próprio Deus manifestado na forma de um homem. Ele foi Emanuel, Deus conosco. Cremos nisso de todo o coração. E agora note quando Marta, ou Maria, melhor dizendo, e José, pensando que Jesus estava com eles, estavam só percebendo que ele estava com eles, pensando, deve estar tudo bem, ele há de estar conosco. Mas estavam lamentavelmente enganados, ele não estava. Tantas pessoas boas estão assim hoje. Elas acham, veem a hora se aproximando, sabem que algo está para acontecer. O que fazem? Vão unir-se à igreja, achando que ele está com eles. Apertam a mão do pregador, achando que é só isso que tem de fazer. Ele está com eles, confirmados ou batizados de certo modo, que é só isso o que tem de fazer, achando que Jesus está com eles. Irmão, irmã, justamente como Maria, José, de antigamente, pessoas realmente sinceras. Entretanto, estavam enganados. A sua vida prova se Jesus está com você ou não. A sua vida mostra se ele está ocupado aqui ou se ele ainda está nos céus dele ou não. Seja o que você for, as obras que eu faço também as farei. Como você poderia ter Cristo em você e então o próprio Espírito em você negar a palavra dele, aceitar um credo em vez disso? Não pode fazer isso. Ele derrotaria a si mesmo ao negar sua própria palavra. Só por causa que alguém pôs uma interpretação incorreta nela? Você tem uma Bíblia, você pode ler como qualquer outra pessoa. Seja sincero. Davi disse, ponha ele continuamente diante da tua face. Saiba que, ao nos reunirmos este ano novo, estamos nos reunindo no poder da ressurreição de Cristo. Ele está continuamente diante de mim. Não vacilarei. Note quão infalível é a palavra. Maria e José. Agora, para vocês, meus amados amigos católicos, que dizem que Maria foi a mãe de Deus, Maria nem foi a mãe de Jesus, muito menos ser a mãe de Deus. Como poderia ela ser? Correto. Nenhuma vez ele se dirigiu a ela como mãe. De jeito nenhum. Vieram a ele certa vez e disseram, tua mãe e irmãos esperam ali fora. Ele olhou para a sua congregação e disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhou para seus discípulos e disse, os que cumprem a vontade de meu pai. Esses são a mesma coisa que minha mãe, meus. Na cruz, quando ele estava morrendo, ele também falou a mesma coisa. Ele disse para João, João aqui, este homem, filho, eis aí a tua mãe. Não, mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Não, veja, ela não foi a mãe de Deus. Ela foi apenas um ventre emprestado que Deus usou. Nada mais que qualquer outra mulher que Deus teve a ideia de usar. Ele poderia usar o ventre do seu coração para declarar seu filho, se você deixá-lo fazer isso. Está vendo? Nada de mãe de Deus. Teria de haver sensação, até para ser semente de Maria. Nem semente de Maria ele foi. Foi a coisa toda, foi Deus, o Criador. Seu primeiro Adão lá foi criado sem pai, sem mãe. O segundo Adão foi a mesma coisa. E qualquer coisa menos que isso não o faria igual a ele, isso mesmo. O mesmo Deus, ele criou um corpo no qual ele próprio habitou. Agora encontramos, veja, se Maria foi a mãe de Deus, como ela falou errado ali. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos, negando o nascimento virginal. Teu pai, José, e eu te procurávamos. Observe aquele menino de 12 anos, criança de 12 anos, dizendo, não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai, debatendo com aquelas denominações lá? Agora, se ele estivesse cuidando dos negócios de José, ele teria estado lá na carpintaria. José não era seu pai, Deus era seu pai. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Lá, aos 12 anos, com aqueles sacerdotes instruídos, nem um dia de escola, entretanto, admiravam a sabedoria. Vejam-o, ele era a palavra. Quando ele nasceu, ele era a palavra. Ele ainda é a palavra. Note, a palavra não aceita imitação. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te procurávamos. Disse, não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? Repreendeu sua própria mãe? Por quê? Ele era a palavra. Haveria dúvida na mente de alguém se Maria aqui, que uma vez disse que o Espírito Santo fez sombra sobre ela e produziu um filho, então aqui chamando José de pai? A palavra é infalível, não pode falhar. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai?
E ele estava tratando dos negócios do pai, não dos negócios de José, fazendo portas e coisas de carpinteiro. Ele estava tratando dos negócios de seu pai, endireitando os políticos religiosos que tinham naquele dia. Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai. Muitas pessoas hoje, em muitas destas boas igrejas, estão entrando nesse concílio de igreja. Não entrando, já estão aí. Estão percebendo que esse é precisamente o negócio a ser feito. Amistosos, agradáveis, por que não podemos nos unir? Ora, tem tentado faz anos, fazer todos os metodistas batistas e todos os batistas presbiterianos. Os pentecostais têm tentado fazer todos eles pentecostais. Não se pode fazer isso, mas um concílio é a resposta para vocês. Essa é a resposta, o que a Bíblia diz que farão. E isso é exatissimamente o que fizeram. Igrejas amistosas são, sim senhor, uma reunião. Ótimo, vamos ter companheirismo. A Bíblia disse, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Alguns deles negam o nascimento virginal. 80% das igrejas protestantes negam o nascimento virginal. E negam o batismo do Espírito Santo. Negam os sinais da sua vinda, o poder de ressurreição. Negam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como você pode negar quando Deus pôs todo esse caos no mundo porque uma mulher um dia duvidou de uma pequena fase da sua palavra? Satanás disse para ela a verdade, com exceção de uma coisa. Mas foi essa coisa que causou todo o problema. Agora, se todo este pesar e tristeza que você tem que ver, porque uma pequena fase dela foi dúvida, você acha que uma pequena fase de dúvida nos levará a entrar? Essa é a razão de Jesus voltar para buscar uma virgem casta, pura, cheia do Espírito Santo. E não do mundo, mas do poder de Deus. Oh, como é maravilhoso saber que existe a possibilidade de se entrar nesse grupo. Como se entra? Você nunca entrará ao unir-se a uma organização. Você entrará quando for batizado pelo Espírito Santo no corpo místico de Jesus Cristo, levantado com Ele em ressurreição, livre da morte e do pecado. Essa é a única maneira. Escuridão. Grandes denominações e um grande grupo de homens se reúnem e firmam suas ideias a respeito dela. E isso põe você num entrelaçamento como existiu no princípio. De jeito nenhum você tem esperança nesse caso. Você está simplesmente acabado. E todos eles parecem ficar tão agitados quanto estas igrejas amistosas. Acham que Deus estará com elas. Bem, o milênio vai começar quando o conselho juntar todas lá e todos os movimentos ecumênicos e assim por diante. E se unem a isso. O que estão fazendo? Formando uma imagem para a besta. Um poder onde todos os não denominacionais e assim por diante que não se unirem a eles serão excluídos. Apenas observe e veja se isso acontece. Tenho escrito aqui, justo no dia que o Senhor me deixou ver isso, em 1933. E aqui está, precisamente da maneira que aquilo disse, seguindo da mesma maneira como que o Papa sairia de Roma e assim por diante. Agora, são pessoas boas, mas enganadas. José e Maria eram ótimas pessoas, mas realmente enganadas. Mas o que foi aquilo? Deus usou um menino de 12 anos para mostrar que aquela palavra tem que permanecer pura. Exatamente o que ela era. O que ela disse em primeiro lugar. Ele nasceu de virgem. E é isso o que ele foi. Achando que ele estava com eles quando se uniram a igrejas e assim por diante, mas ele não estava. Mas para o eleito, essa é a escuridão, e eu poderia ficar nisso por mais uma hora. Mas para os eleitos, preciosos e chamados, santos de Deus, digo a vocês, neste ano que vem, Shalom, paz de Deus. A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado, e olhado para baixo, e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito a mim, em que dia você iria querer viver? Eu diria agora mesmo, essa é a hora. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente, pouco antes da vida do noivo. Oh, a verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Porque ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras da Bíblia para esse dia, é a luz do dia. E glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Agora, bom dia quer dizer paz. A escuridão está se agregando. Para que está se agregando? Para mostrar a luz. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que posso dizer Shalom.
A luz veio a vocês. A paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita. Aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isso. O resto deles nunca verão isso. Nunca conhecerão nada sobre isso. A Bíblia assim disse. E Jesus disse, ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro, e todos que o Pai me deu virão. Isso é, ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, mas lá no seu coração era semente escura. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu. Aqui estava uma pequena mulher totalmente cega, na frente, aqui em cima, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada. E quando a luz veio, ela espalhou a escuridão e apareceu. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos mostrará estas coisas. Jesus disse, eu o sou. Mas Judas duvidou dela, entretanto era para estar andando na luz. Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. A luz aqui em cima anda e tem companheirismo e tudo mais, mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta. Refletirá numa denominação. Mas quando ela está aqui embaixo, uma semente genuína, predestinada, quando essa luz desce aqui, mostra toda a escuridão, afastando de você e põe você em comunhão com Cristo. Foi Ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você nunca verá o que Deus disse. Agora, para você, semente predestinada, Shalom, amém. A paz de Deus repouse sobre você, porque estamos próximos do fim agora. Estamos bem perto do fim. Vamos falar desse grupo um bocado. Shalom, a luz de Deus chegou. A palavra luz é novamente vindicada para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Examinai as Escrituras, nelas cuidais ter a vida eterna, elas testificam no dia em que estamos vivendo. Qual é a luz do dia? O que a Bíblia prometeu para este dia? Veja que horas são. Não é de se admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. Ele era a luz porque o profeta disse que ele viria. E lá estava ele, a luz manifestada. Eles não viram isso, não entenderam isso. Acharam que ele era o Messias e acharam alguma outra coisa, e esta outra coisa. Falharam em ver isso. Jesus veio. Duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando igrejismo da sua luz da palavra prometida desta hora em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere. É melhor entrar agora mesmo, enquanto existe chance de entrar. A palavra é a luz quando ela é vindicada. Até a palavra prometida para este dia ser vindicada, então não é luz. Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e não existisse o sol, não teria sinal de luz. Mas quando Deus disse, haja luz e houve luz, quando Deus prometeu o Messias veio, então a sua palavra foi cumprida e ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu Noé, ele prometeu os outros e assim por diante, eles foram a luz da hora. E tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. Também fareis as obras que eu faço, maiores do que estas fareis, porque vou para o Pai. Obras maiores, coisas maiores do que ele fez, vocês creem nisso? Eu creio nisso. Parece humilde, parece que passa acima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Tenho traduzido isso muitas vezes, mas a mesma coisa. Maiores, ele disse em São João 14:12. Obras maiores do que estas fareis. Você notou? Quando ele foi transformar água em vinho, ele tomou água primeiro, uma substância já criada, e a tornou vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Ele tomou pão que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou distribuiu para o povo e voltou de novo, criação multiplicada. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim, ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Maiores do que estas fareis, não multiplicando, mas falando e criando.
Note a palavra agora, quando ele prometeu. Onde estamos, então? Em que dia estamos vivendo? Que horas são? A manifestação da palavra de Deus, como é em todas as horas. Vocês têm a mensagem sobre as 7 eras da igreja. Observe exatamente como cada uma daquelas bestas que saíram e as bestas que a seguiram. Observe se isso não aconteceu exatamente no decorrer da era dos reformadores e em toda a era, precisamente da maneira que era para ser, exatamente o que a palavra disse. E assim o Espírito Santo manifestará hoje exatissimamente o que a Bíblia disse que seria. Vemos o sombreamento dos céus e na terra e todas as coisas e os concílios e coisas assim se aprontando. E vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo prometido para esse dia manifestando-se. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. Shalom para você que tem a palavra em seu coração, escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia. Se não ouvir, será um ano ruim para você adiante. Se está ouvindo, será um grande mundo para você adiante. Ou grande dia, grande ano chegando agora, ano novo. Não para virar uma nova página. Muita gente tenta virar uma nova página no ano novo, viram de volta no dia seguinte. Como uma pequena história que eu estava lendo outro dia de manhã. Uma mulher perguntou para o seu marido, que tinha levantado cedo e foi e pegou o jornal da manhã e estava lendo o jornal da manhã. Ela disse, tem alguma coisa nova no jornal? Ele disse, não, justamente a mesma coisa, só gente diferente. É mais ou menos assim que é hoje, é a mesma coisa. Temos uma nova organização, a mesma doutrina antiga. Apenas agradam-na, alguém toma uma pequena fase dela, seguindo nessa direção ou naquela direção. Este é um novo dia! Aleluia! Este é um dia que deveríamos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. Escuridão caindo sobre a terra deveria ter um novo dia para nós, sim, verdadeiramente, fazendo justamente do modo que Ele faz. Mas voltem-se para a palavra dele e vejam a promessa que foi prometida para este dia e saberão se estão vivendo na luz do dia ou não. Mudando o calendário não muda o tempo, somente muda o calendário. Agora ouçam bem. Façam como Davi fez. Ponham o seu futuro na mão dele. Como? Quem sou eu para saber o que fazer, irmão Branham? Ponha o seu futuro nas mãos dele. Não importa o que aconteça, confie nele. Ele é a palavra. Agora saiba, Davi disse, seu tempo está em minha mão. Confiar nele o tempo todo, sempre confiar nele. Ele sabia quem tinha o futuro nas mãos, Davi sabia. É por essa razão que podia dizer isto. Tem apenas um que tem o futuro nas mãos, é Deus. Então ele tem o futuro nas mãos. Deixe-o segurar você. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, tenho tentado e tenho tentado. Mas espere um minuto. Paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Fique só esperando. Quando você fez tudo o que pode para ficar firme, então fique firme. Veja, apenas fique firme. Como vou fazê-lo? Fique firme. Ele disse que é a verdade e é a verdade. Ele disse que acontecerá. Como? Não sei, mas acontecerá. Ele disse que sim, ele prometeu. Se ele prometeu, vai acontecer. É só isso. Não pode ser desperdiçado. Assim que agora, apenas lembre-se, Deus demorou milhares de anos para cumprir sua promessa e um Salvador vindouro. 4.000 anos Deus demorou para cumprir essa promessa. Mas ele sabia desde o princípio justamente quando ia acontecer. Ele sabia, ninguém mais sabia. Ele apenas disse que ia acontecer. E quando aconteceu, as pessoas estavam numa ilusão tão grande que não souberam como aceitar isso. Se essa mesma coisa não se repetiu de novo. Sempre repete, nunca falha, de ambos os lados, sempre. O que ele fez durante esses anos, ele mostrou tipos dele ao voltar. Ele mostrou em José. Se você olhar para a vida de José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai, por quê? Porque ele era espiritual, porque ele tinha visões. O resto deles não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões, interpretavam sonhos. Mas tinham inveja dele. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, tirado do buraco onde era para ter sido morto, sentou-se à destra de Faraó, e quando ele saía do trono, a trombeta soava. Inclinai o joelho, bem José. Precisamente o que Jesus fez. Senta-se à destra de Deus, e quando deixar o trono, as trombetas soarão.
E todo joelho se inclinará e confessará a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Exatamente. Ele mostrou em tipos de Davi, quando estava lá um rei rejeitado, olhando para Jerusalém, chorando. Quantas vezes te quis cobrir, como a galinha aos seus pintinhos, mas não quiseste. No decorrer da era, ele mostrou em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido. E a plena manifestação do seu Messias prometido estaria lá. E quando a plena promessa veio, embora ele a tipificou, dia após dia, ano após ano, ele a tipificou. Quando chegou à realidade, eles não creram. Ele fez a mesma coisa. Tipificou e mostrou nas eras da igreja e tudo até a hora em que estamos vivendo. E as pessoas estão em escuridão. Parece que simplesmente não conseguem compreender. Que coisa tão triste! Não é mais do que ver o jovem aqui, fino, grande, rapaz bem formado com seu cabelo, que ele faz cachos, como as mulheres fazem, e de calça justa, de malha, e um suéter bem longo caído e sapatos roxos. Masculino? Oh, que coisa horrível chamar isso de homem. Que coisa chamar isso de homem. Isso mesmo. Ver alguma mulher que se espera ser delicada e encantadora sai de calça de homem, de cigarro na boca e cabelo curto. Que coisa chamar isso de mulher. Jesus chamou Maria de mulher. Nem se deveria chamar disso, só de fêmea. Note, é a hora. Por quê? Às vezes, pessoas que alegam e acham ser sinceras, mas uma escuridão as colocaram nisto. A Bíblia disse que seriam assim. Leia Isaías 6 e verifique se não era para as mulheres fazerem isso nos últimos dias. Precisamente o que a Bíblia disse que seriam é a palavra de Deus. Jeremias e vários outros falaram desta hora em que agora estamos vivendo, porque viram o fim desde o princípio. Por isso vemos estas coisas e escuridão sobre as pessoas. Sim, Deus demorou milhares de anos mostrando tipos e tudo mais, e por fim não o conheceram quando veio. Embora tivesse sido representado em José e Davi e Elias, e no decorrer disso tudo, ele foi representado com eles, e ainda não conseguimos entender por que eles não viram aquilo. E ali estava bem na Escritura. De Belém de Judá ele nasceria. Encontramos nas Escrituras como era para ele nascer. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Porque o mataram? Porque ele se fez Deus. E ele era Deus. Claro que admitem isso. Ele disse que ele se fazia Deus, igual a Deus, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ora, ele era! A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso. É isso que ele foi. Por que não entenderam isso? Não é de se admirar que ele disse, deveríeis examinar as Escrituras. Disseram, somos discípulos de Moisés. Disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós me conhecerias. Moisés escreveu sobre mim, e não conheceram. E a hora está sobre as pessoas de novo, quando se dirigem aos seus credos e coisas mais, em vez de ao amável Jesus. Isso mesmo. Estas coisas enormes se aproximando e estão trazendo-as direto cada vez mais à escuridão. E Deus declarando isso na sua palavra por sinais e maravilhas nos céus, e mostrando, contando coisas que acontecem precisamente à hora e ao minuto o que aconteceria. E então elas continuamente seguem da mesma maneira. Parece que simplesmente não conseguem evitar. Pessoas boas, sim senhor, fazendo a mesma coisa agora que fizeram naquele tempo. Somos criaturas do tempo. Deus é criatura da eternidade. Deus é a criatura da eternidade. Ele nunca começou e ele nunca terminará. Por isso, por que não simplesmente entregar-se a ele? Levante os olhos e resplandeça com o gozo da luz da palavra de Deus que está brilhando hoje. Por que as pessoas não conseguem ver isso, amigos? Ouça, eu sou seu irmão. Eu os amo. Não seria mais fácil para mim simplesmente tolerar quando seguir e dizer, bem, me comprometerei com isto, Eu não sou disso, não, Senhor. Quando é a palavra, é a palavra. Deus nos ajude a tomarmos uma posição pelo que é verdade. Sim, Senhor. Seria bom, claro. Você conseguiria mais tapinhas nas costas.
Mas o que eu farei de pé lá aquele dia, quando aqueles dedos ossudos apontarem para minha face e disserem, você sabia que não era daquele jeito, mas você falhou em nos dizer? Ufa, não. Serei como Paulo. Nunca deixei de vos declarar o conselho todo de Deus. O sangue de ninguém está sobre mim. Deixe isso ir onde queira. Isso é verdade. Deus sabe e Ele apoia e diz que é a verdade. Voltar-se a quê? Ao irmão Branham? Você seria insensato fazer tal coisa. Volte-se para Cristo e Ele é a palavra. Volte-se para Cristo. Afaste-se de credos. Volte a... Não me importa. Pode ser que você tenha começado o seu credo 500 anos atrás, que você só... Isso não quer dizer nada para Deus. Aqueles saduceus e fariseus começaram muito tempo antes de você e foram condenados. Oh, você tenta pôr sua evidência do Espírito Santo em várias ações. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo. O que faz isso? O pentecostal diz, falar em línguas é a evidência inicial do Espírito Santo. Eu já vi feiticeiras e feiticeiros falarem em línguas. Já vi eles falarem em línguas e beberem sangue numa caveira humana, e profetizar e negar que existe tal coisa como Deus. Já estive em acampamentos de feiticeiras, onde colocavam um lápis na mesa e o faziam pular, e escreviam em línguas desconhecidas e interpretavam. Isso mesmo. Isso não tem nada... No entanto, eu creio que Deus fala em línguas desconhecidas através de seu povo. Mas vocês enfatizam tanto isso. Por que deveria ter o intérprete? Por que deveria ser uma mensagem para a igreja? Então vocês dizem, os frutos do Espírito. É assim que sabemos. Amor, gozo, é assim que recebemos a evidência. É? Então a ciência cristã derrotou todos vocês. Eles exercitam isso mais que todos vocês pentecostais, metodistas e batistas juntos. Observe o que acontece. Deixe-me mostrar-lhe os frutos do Espírito e veja se pode mais aceitar isso. Tomemos a Jesus. Deus me perdoe por estas palavras que vou dizer. Vou ficar contra ele um minuto para mostrar-lhe. Tomar esse concílio de homens aqui. E esse concílio de homens aqui esta tarde, direi, senhores, tem um jovem por aqui chamado Jesus de Nazaré. Não tenho nada a ver com ele. Quem foi o primeiro? O que a nossa Bíblia nos ensina? Deus é amor. Quem foi o primeiro com vocês quando nasceram? O seu bom e idoso sacerdote. Isso mesmo. Quem procurou vocês quando tiveram necessidade, não tinham dinheiro e emprestou-lhes dinheiro? O seu bom e idoso sacerdote. Exatamente. Quem pôs a mão no seu ombro e no ombro da mãe de vocês quando estavam para separarem-se e orou para que voltassem para Deus? O seu bom e idoso sacerdote. Quem estava do seu lado quando vocês e seus vizinhos estavam discutindo e os trouxe juntos ao companheirismo? O seu bom e idoso sacerdote. Isso mesmo. Quem é que as últimas palavras vai dizer sobre vocês no dia mais adiante? Quem é? Deixariam vocês ficar aí e apodrecer? Mas o seu bom e idoso sacerdote vem e os abençoa e manda a palavra de Deus com vocês. O seu bom e idoso sacerdote. E este rapaz chamado Jesus de Nazaré, então, veja de que escola ele veio. O seu bom e idoso sacerdote teve que sacrificar toda a sua vida. O seu avô foi sacerdote, o pai do pai do pai do pai do pai do seu avô foi sacerdote. Ele pôs seu tempo todo na organização. Ele é treinado na palavra. Ele sabe do que está falando. Agora, estamos falando dos frutos do Espírito. Bondade, amor, gozo, paz, entendimento, longanimidade, paciência. Veja, fruto do Espírito. E este Jesus, de onde ele veio? Não recebemos uma informação de que ele chegou a sair de alguma escola. Tudo o que ele faz é para tentar acabar com as escolas que construímos. Não tem muito fruto do Espírito nisso, tem? O que ele fez lá onde aqueles pobres mercadores lá e homens de negócio que tiveram que... Eles não criam ovelha. Então eles montaram um pequeno cercado lá para que os homens possam trazer uma ovelha. Aquele pobre homem de negócio, ele quer oferecer uma ovelha porque é o requisito de Deus. Ele traz as ovelhas para vender aos homens de negócio para ele poder oferecer por sua alma. O que esse Jesus de Nazaré fez? Chutou e virou suas mesas. Pegou um tanto de couro e o entrelaçou, bateu naqueles sacerdotes lá. E chamou o seu bom e idoso sacerdote de traiçoeiro, hipócrita. Agora você chama isso de fruto do Espírito? Certamente que não. Então onde está o seu fruto do Espírito acumulando? Nada mais do que você pensar em compaixões. E ele passando por uma multidão de pessoas lá, multidões deitadas, cegos, aleijados, aflitos, mirrados, mancos, coxos, e nunca curou nenhum deles. Cheio de compaixão. Gente de mente carnal nunca conhecerá isso. Seminários não ensinam isso. É uma revelação. Certamente que sim. Fruto do Espírito cai aí, não cai? Aqueles sacerdotes tinham 10 vezes o fruto do Espírito. Como se saberia o que está certo?
A manifestação da palavra falada de Deus sendo manifestada, luz da hora, certamente que sim. Aí está o que a evidência do Espírito Santo é: crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. Ele era a palavra manifestada. E alguns deles a negaram, a ridicularizaram, caçoaram dele e o chamaram de adivinho, algum espírito maligno. Existe evidência, falar em línguas, existe evidência dos frutos. A única evidência que existe é quando o homem crê na palavra escrita. Quando ela é vindicada, ande na luz dela. Jesus foi a luz da hora, porque ele foi a prometida palavra da hora. E tentou contar-lhes isso, mas estavam demais em escuridão para entendê-la. Assim é hoje. Agora, criaturas do tempo nós somos. Entregue seus caminhos a Ele, e Ele fará o futuro correr certo, porque apenas o vemos como Ele é na palavra. Você tem visto Ele vindicar a palavra prometida de hoje? Você vê nos sinais, na lua, você vê nas igrejas. Lembre-se, o Senhor disse na igreja. O que isso tem a ver com a igreja? Só um momento. A lua representa a igreja. Jerusalém é a cidade da igreja mais velha do mundo conhecida. Melquisedeque veio dessa cidade. Rei de Salém, rei da paz, rei de Jerusalém. Isso mesmo, a cidade mais velha do mundo. E essa foi uma lua, onde as leis foram estabelecidas. E eis que veio esta onda de escuridão gentia chegando sobre ela. Ele disse, a igreja caminharia as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia terminasse. E aqui está ela. Estamos entrando direto nisso. Ela está voltando com tanta certeza quanto meu nome é William Branham. Sim, senhor, podemos ver isso. Ela está simbolizada, prefigurada, predita, chamando para o eleito sair. Eles continuam tateando em trevas o resto deles enquanto caminham. Muito bem. Agora, vemos a sua palavra vindicada. Nós cremos. Então, se ele vindicou a palavra de hoje, o que ela é, de que me importa o que o ano traz? De que me importa o ano que vem? De que me importa se eu viver hoje ou morrer hoje? Cada palavra que ele prometeu será vindicada. Cada uma. Se ele pode fazer isso hoje, depois de prometer 2.000 anos atrás, se for 100.000 anos, hoje Jesus voltará à terra num corpo visível para uma igreja, uma redimida, a noiva, e levá-la para fora daqui. Independente do que acontecer, de modo a se dizer continuem, e as pessoas podem com dificuldade andar em trevas totais e crer em qualquer coisa que queiram crer, mas Jesus Cristo voltará novamente. Confio a Ele o futuro, então. Senhor Deus, não sei o que o amanhã reserva, mas sei que Tu tens o amanhã nas mãos. A palavra dele é justamente como uma grande sinfonia. Quantos de vocês já ouviram uma sinfonia? Bem, todos já ouviram. Agora lembrem-se, uma sinfonia é quando música é tocada num drama. Acho que disse isso certo, uma sinfonia. Pedro e o Lobo, você se lembra dessa? A antiga história de como costumavam... Já ouvi essa, como que tomam a bateria e fazem o pequeno pica-pau bicando. E Pedro saindo, e o rosnado do lobo, e o tocar da corneta, uma sinfonia. Agora, se você não entende uma sinfonia, ela é um montão de barulho para você, se não entende. Você tem que entender o que é. É tudo feito em sinais e movimentos, mas representa um drama nessa sinfonia. Agora notamos, os únicos que entendem a sinfonia são o compositor e os que estão interessados em conhecê-la. Conhecem suas mudanças, sabem o que acontece. O compositor conhece todo o movimento, do fim ao princípio, do princípio ao fim. Você sabia disso? Aquele que escreveu isso, ele compõe isso, ele conhece toda a pequena junção. Se ele conhece toda a junção, o regente também tem que conhecer para regê-la. Agora, como você vai torcer o seu credo nisso? Um pequeno movimento em falso daquela vara, daquele sinal. Um sinalzinho errado numa junção desorientaria a orquestra inteira, desconcertaria a sinfonia inteira. Agora, você sabe que isso é verdade. O compositor e o regente têm que estar no mesmo espírito. É por isso que o ministro e a palavra de Deus, a grande sinfonia de Deus, ele tem tocado desde o alvorecer do tempo. O ministro, na palavra, não tem que olhar aqui e dizer, creio que deveria ser isso, você deveria fazê-la desta maneira. Ele tem que seguir da maneira que a música em folha diz para tomar.
É dessa maneira que o Evangelho tem que ser pregado, da maneira que a palavra diz para tomá-la. Você sabe, se você jogar um credo aí, você atrapalha a coisa toda. Isso tem que ser eliminado para tornar o drama precisamente certo. O regente tem que seguir o que o compositor disse, tocar justa, exatamente assim, a música. Agora observe, é tudo feito por sinais. E tem que ser o tipo certo de sinal para dar o tipo certo de som. Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora você vê o compositor, Deus, o qual escreveu a Bíblia, é inteiramente a revelação de Jesus Cristo. Ele sabia das mudanças do tempo. E o homem, o regente que está dirigindo-os, o sinal da era, tem que seguir precisamente com os sinais da Bíblia. Aleluia! Mas que coisa, mas que coisa. Oh, irmão, o que é com o mundo? Por que sou eu louco? Tem alguma coisa errada em algum lugar. A sinfonia não está em harmonia com a música em folha. Estão fazendo o credo da igreja e tudo mais, quando é a palavra que deve ser pregada, ser manifestada. Alguma coisa errada com os regentes. Então a banda toda está confundida e não sabem o que fazer. Estão todos raros. O que aconteceu? Por que fez isso? O que? Isto acontece? Isto? Como aconteceu isso? Não sabem o que fazer agora. Dispersando porque isso nunca entrou em harmonia com a palavra. Esse aqui é o problema com o nosso, o que chamamos de reavivamento do último dia. Esse aqui é o problema com a nossa mensagem pentecostal. Saímos do compasso da Bíblia. Vamos nos organizar como fizeram lá no passado. Ela saiu do compasso. Deus tenha misericórdia. Eu queria ter palavras para poder fazê-la penetrar como foi, que eu pudesse abrir e despejá-la dentro. Não consegue ver, meu irmão, irmã, que tem de estar em harmonia? O regente tem que estar com a palavra. Quando ela diz uma coisa, não diga outra coisa. Isso dará o sinal errado. Então a coisa toda sai do ritmo. Isso mesmo. A palavra de Deus é uma grande simpatia, uma sinfonia, melhor dizendo. Desculpem-me. Você deve começar como ele fez, na música. Você deve começar com ele. Note, entre no ritmo dela. Diz, bem, eu me uni à igreja. Não é esse o ritmo. Eu fiz tal. Não é esse o ritmo. Fui ao altar e eu disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás faz a mesma coisa. Não é esse o ritmo. Veja, você sai do movimento rítmico. O que aconteceu? Talvez algum regente lhe disse, dê um aperto de mão e ponha seu nome no livro. Una-se ao nosso clube, à nossa organização. Você está todo fora do movimento rítmico. Então, quando a verdadeira coisa começa a acontecer aqui no meio de um pequeno bando, você diz, bem, e quanto a isso, eles estão fora de harmonia. Volte à palavra e veja quem está fora de harmonia. Veja o que Deus prometeu. Veja o que o compositor disse a respeito dela. Veja, você está com todos na sua audiência. É por isso que o mundo está procurando. Quando a igreja deve ser observada como uma estrela brilhante e resplandecente, uma luz que está no monte, que ninguém pode brilhar mais que ela, ninguém condená-la. E hoje é o motivo de riso do mundo porque os regentes a colocaram fora de harmonia com o compositor. Vê o que quero dizer? Estão tocando coisas que não estão aí dentro. Os músicos quase não sabem o que fazer agora. A igreja, estão todos num entrelaçamento. Temos falado sobre esse negócio todo, os anos todos, e condenando isso, e agora unindo-se direto a isso. Alguma coisa errada em algum lugar. Note, você deve começar na música como ele fez, entrar no ritmo dela, entrar na palavra prometida. Veja a maneira que ele fez no princípio. Veja a maneira que ele fez na Era Média. Veja a maneira que ele fez agora. Sempre do mesmo jeito. Observe o regente, como ele faz. Se ele não fizer, se ele lhe dirigir a alguma organização, nunca houve um regente que fez isso. Um regente sempre lhe dirige a palavra. Os profetas de antigamente dirigiram a palavra. Eles eram a palavra, eles viviam a palavra. E o que causava isso? Manifestava a Deus. Isso trazia a vida à palavra escrita para aquele dia, porque ela vinha a eles.
Ela era revelada a eles. Essa era a rocha deles. Aleluia! Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a nossa rocha. Sobre esta rocha edificarei minha igreja. A palavra de Deus revelada. Shalom ao verdadeiro crente. Paz, estamos no tempo final. Sobre esta rocha edificarei minha igreja. A revelação da palavra. Um dizia, bem, tu és um grande homem, tu és como Moisés, tu és um grande homem, tu és como... Não é isso! Mas a revelação disse, tu és o Filho de Deus. Disse, carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta verdade revelada, eu edificarei minha igreja. O que é isso? Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus. Só ele, o mesmo hoje, manifesta-se como ele era. Moisés e Elias adiante, e Jesus, e o mesmo Deus hoje, o torna Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Veja, eles nunca dirigiram a pessoa a um grupo, eles as dirigiam a uma pessoa, as dirigiam a uma palavra, Deus. Por onde começa, irmão Branham? Na cruz. Comece na cruz com ele. Arrependa-se, creia na palavra. Foi isso o que a Bíblia disse. Então siga o ritmo do resto da palavra. Você diz, bem, o que devo fazer? Continue só seguindo o ritmo da palavra. Se arrependei-vos é a primeira coisa em reconhecer, faça isso. Esse é o seu primeiro passo. Ponha seu próximo passo onde a palavra diz. Siga sem parar e marchando em frente com ele. Não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Não interrompa o ritmo da palavra. Não pergunte, ora, por quê? Por que isso aconteceu? Eu tentei, irmão Branham, e quando me expulsaram, sabe o que fiz? Quase que morri de fome. Não pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e que junções ele tem que fazer. Sim, Senhor, pois ela está escrita. Ele sabe ela toda, ele sabe o ritmo. Não pergunte por quê, creia nela. Deus percorreu o tempo da história com sua palavra prometida em cada era e nunca falhou a interromper o ritmo pelo poder de Deus quando ela vinha ao povo eleito e vindicado. O ritmo da sua palavra nos dias de Noé, o ritmo da sua palavra nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, continuando. Ele mantém o ritmo da palavra, continuando direto, nunca o interrompeu. Ele veio direto do decorrer da história, e a semente eleita que a viu e creu nela, cai direto nesse ritmo com ela. Os outros dizem, bem, mas a igreja diz, isso não tem nada a ver com ela. Você não nasceu para fazer isso. Você nasceu na palavra, pois você nasceu em Cristo. Cristo é a palavra. Sim, Senhor. Cada um em sua era. Você diz, bem, vou lhe contar, irmão Branham, não consigo olhar adiante, então olhe para cima. Deus prometeu que se você olhasse para cima, o veria. Shalom, paz, a paz de Deus repouse em você. Você diz, então, por que os outros caçoam de mim, irmão Branham? O Senhor sabe, outros caçoam de mim e dizem que eu tenho cabelo longo, que sou antiquada para as mulheres. Os homens, porque creio na Bíblia, você não tem mais companheirismo conosco. Não podemos aceitá-lo porque você crê em tal e tal. E você sabe que é exatamente da maneira que a palavra está escrita. Deus tem compromisso com você de sustentar isso, então. Ele com certeza tem. Não importa isso, o que dizem para caçoar. Deus é um Deus zeloso. Lembre-se, sofrer por amor da sua palavra é dores de crescimento de sua graça. Quando você sofre por amor da palavra dele, é só dores de crescimento. Você sabe como uma criança, 10, 12 anos de idade, fica com dores. Vem, diz, mamãe, meus braços doem e minhas pernas estão doendo, assim por diante. É dores de crescimento. Mostra que ele tem umas boas vitaminas, ele está crescendo. E quando alguém começa a caçoar de você, dizer, ela é antiquada, veja, ele é... Oh, vou lhe contar, ele costumava ser... Muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. Essa é aquela perseguição que é boa para você, é dores de crescimento. Oh, sim, ele permite cruzes e cruzamentos e junções, ele sempre faz isso, com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço.
Ele permite essas coisas acontecerem. Você não consegue entender isso? Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual Ele chamou você. Essas são suas dores de crescimento. Ele fez assim com Daniel, você sabe. Assim fez com os filhos hebraicos, na fornalha ardente. O que a fornalha ardente fez? A fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os atava. Foi só isso que a fornalha fez, apenas queimou, soltando-a. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo, tirar você do mundo. Pode ser ter que tirar você do seu credo primeiro. Como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio antes de se tirar o rio do homem. É mais ou menos assim que, às vezes, Deus tem que fazer. Deixe-os colocarem você fora uma vez, então tiram o mundo de você. Tem que tirar você do mundo primeiro. Às vezes, são essas dores de crescimento que causam isso. Oh, sim. Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. Ele fica nela este ano para cumprir o que Ele tem prometido para este ano. Seja o que for, quero estar certo no centro da sua vontade no futuro, como eles estavam. Como Abraão, quando chegou ao seu cruzamento, ele não sabia como ia fazer isso. Deus lhe disse, vou dar-lhe um filho. 25 anos ele esperou, até que enfim veio o filho. Então Deus disse, agora por este filho vou tornar você pai de muitas nações. Leve-o lá em cima e mate-o. Leve-o e mate-o. Destruir aquilo mesmo que tinha ele esperado 25 anos. Leve-o e mate-o. Abraão nem se preocupou. Isso nem o incomodou. Ele apanhou a lenha e a pôs no burrinho e levou seu filho, levou-o para o topo do monte para oferecê-lo, porque Abraão sabia que o tinha recebido como um dentre os mortos. O ventre de Sara estava morto, ele era estéril, assim que não havia maneira. E o menino, ele estava com 100 anos, e ela tinha 90, assim que ele veio por uma palavra prometida. O mesmo Deus que fez a promessa disse, eu te farei pai de nações, depois de 25 anos, e tendo 100 anos, ele e a sua esposa receberam o filho. Se Deus disse para ele oferecê-lo, Deus podia ressuscitá-lo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Sinto-me bem, sinto-me religioso. Assim como me sinto bem, sei desta coisa, Ele pode ressuscitá-lo de novo. Ficaremos naquela palavra de luz inadulterada para esta hora. Deus nos levantará quando esta geração vier, como luzes resplandecentes contra esta geração. Amém! Não é de se admirar que ele disse, a rainha do sul se levantará no julgamento com sua geração e condenará esta, porque ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que um maior que Salomão está aqui. Como aquela pequena rainha bem distante, uma incrédula, viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto, 3 meses nas costas de um camelo, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eles se encontravam ali mesmo com Salomão sendo um tipo, uma figura dele. E então vir e ver Wesley, Lutero, todos os outros denominações lá no passado, sendo uma figura, é um tipo do que está acontecendo agora, e passam direto por isso. Oh, muito bem. Pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determine ficar em sua palavra. Ande por onde a palavra diz para andar, ao chegarmos agora ao encerramento. Como outros, a semente eleita fez no seu dia quando viram a palavra. O que fizeram? Andaram nela, se eram semente eleita em outras eras. Pois ele é a palavra que não falha. Quantos creem que Jesus Cristo é a palavra? Oh, que coisa! Eu vi um programa outro dia de uma certa denominação de pessoas. O senhor H.M.S. Richards disse que ele tinha escrito o livro para o ano. Não quero discordar de um homem assim, apesar que, sendo adventista do 7º dia, não concordo com a doutrina adventista do 7º dia, mas com certeza que gosto do homem. Mas discordarei dele. Esse talvez seja o livro do H.M.S. Richards para o Ano Novo. Mas o meu livro e o livro dele para o Ano Novo é o livro do Ano Velho. A Bíblia é a palavra de Deus. Apenas faça ele viver o que está prometido para por ele viver. Sim, Senhor. E todo ano que vem a chegar, e todo ano que foi, ele é o Deus eterno vivendo através da palavra eterna que ele falou. Quando toda a verdade da Bíblia e toda a promessa nela foi vindicada, como tem sido no decorrer dos anos, como Deus prometeu que ele destruiria o mundo com água, e ele vindicou isso por Moisés ou por Noé,
Ele prometeu que ele mandaria um libertador e tiraria Israel do Egito. Eles tinham peregrinado 400 anos. Ele fez exatamente isso. E ele jurou que levantaria Davi. E como que Davi seria um filho, Cristo seria seu filho, através de Davi viria Cristo. Como ele jurou que faria isso, ele fez justamente isso. Ele prometeu que enviaria João Batista antes da vinda de Jesus Cristo. Ele fez justamente isso. Ele prometeu que enviaria o Messias. Ele fez justamente isso. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações e formaria um sistema, um poder conhecido como a besta, e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu precisamente isso. Como a igreja os perseguiria até a morte, fizeram precisamente isso. Como sairiam na reforma, fizeram precisamente isso. Como que ele prometeu em cada era que seria, ele prometeu para esta era. E aqui está ele hoje, tornando aquela palavra viva precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. E quando cada promessa for cumprida, tragada foi a morte na vitória, Jesus voltará. E o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra e um shalom eterno. Um shalom eterno, paz, sobrevirá na terra. Quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está cumprindo hoje. Mas quando toda a palavra prometida, que foi um pensamento de Deus, uma palavra é um pensamento expressado. Deus, em seu pensar, a pensou e a expressou através de seus profetas. E agora ela tem que ser cumprida. E quando ele predisse para nós essas coisas, para não cometermos erro e andarmos às cegas em trevas, então, quando virmos isso ser cumprido, agora ele prometeu enviar Cristo a segunda vez. E quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Ouçam, amigos, ao encerrarmos, lembrem-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria. Isso não vem do doutor, PhD, LLD, vem da palavra de Deus. Havia doutores em divindade sentados lá, centenas, e um menininho de 12 anos os repreendia, porque ele era a palavra. O menininho realmente não tinha nenhuma instrução, no entanto, ele era a palavra. Porque ele era a luz falada para aquele dia. Ele estava manifestando aquela palavra. A palavra estava nele. Tinha que ser. Não é para menos que o que ele dizia acontecia, porque ele era a palavra. Vocês entendem? Todos que entendem, digam amém. Ele era a palavra. Lembre-se da Bíblia, não de algum livro do ano que é escrito pelo homem. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha a verdade. E cultos e religiões e assim por diante, tudo fica tão enrolado quando se põe um monte de homens nisso. Deus nunca tratou com um grupo tal. Se Jesus viesse hoje, ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, testemunhas de Jeová, ciência cristã, pentecostais, presbiterianos? Não, Senhor. Certamente que ele não ficaria. É um caso individual, você e Deus. Não existe 2 homens que concordem em tudo semelhantemente juntos. Não existe 2 polegares iguais. Deus trata com o indivíduo. E como você sabe se ele está certo ou não? Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. Se ele está com a palavra, então Deus está tratando com ele. Se não está, alguma outra coisa está tratando com ele. Está vendo? Isso mesmo. Lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria e contém toda a esperança do futuro nela. Shalom, paz de Deus. Como uma história que foi contada uma vez sobre um menininho que perdeu seu papai antes de ter idade suficiente de ver seu pai. Apenas bebezinho, quando seu pai faleceu. Um dia alcançou mais ou menos 10, 12 anos de idade. Ele tinha outro irmão, chamado João. Ele procurou o irmão e ele disse, João, o qual era vários anos mais velho, disse, você se lembra do papai? Disse, sim. Disse, como era ele? Disse, bem, ele era um homem alto e era um homem muito fino. Ele sempre era bondoso com a mamãe, e era bondoso comigo, e era bondoso com todo mundo. Ele disse, bem, é só isso que você sabe sobre ele, João? Ele disse, bem, eu lhe direi. Disse, Henrique, disse, todos dizem que eu me pareço com ele. Ele disse, todos dizem que eu tenho a natureza como a dele. Ele disse, que bom, é isso que eu quero saber. Disse, quando vejo você, vejo o papai. Aí está, quando o mundo vê Jesus Cristo, estará em você. Quando esta palavra que está escrita sobre hoje, onde se vê Jesus em Davi, quando a palavra foi manifestada através dele.
Como você vê Cristo, Deus em Elias, naquele carro entrando no céu, vê Jesus em Elias, porque a palavra foi vindicada. Como você vê isso em Moisés? Jesus estava em Moisés. A Bíblia disse que sim, veja, está certo. Ele era a sarça ardente que estava com Moisés no deserto. Como as pessoas conhecerão Jesus Cristo? Quando ele vê-lo em você, quando verem Jesus em você. Pois ele disse, também fareis as obras que eu faço. Maiores do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Está certo? É assim que o mundo conhece, não porque a unidade pentecostal é maior que a dualidade pentecostal, ou a dualidade é maior que a trindade, ou seja, o que tiverem, não porque a metodista é maior que a batista, ou a batista do sul recebe o prêmio este ano por todas as igrejas batistas, todos os protestantes. Eles conseguiram mais membros este ano do que qualquer uma do resto delas, entendo, pela contagem. Isso não as torna diferente. Deus não conhece você por números. Os incrédulos superam vocês em número a qualquer tempo. Os católicos superam vocês todos. O maometanismo supera todos esses. Está vendo? Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você, pela vida dele. É a palavra prometida deste dia, reflete-se, está vendo? Agora, a mesma palavra que estava refletida em Moisés não podia estar refletida em Elias, porque era um outro dia. A mesma que se refletiu em Noé não podia estar em Moisés. Porque, veja, Noé construiu uma arca, Moisés dirigiu um povo. Precisamente o que foi prometido. A mesma luz que foi refletida em um, não foi refletida em outro, mas uma falava da outra. O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é, então? Algum homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestando, refletindo a luz da palavra que Ele prometeu para este dia. Quando alguém vê você vivendo como Ele, quando vê o seu caráter e a sua conduta com a palavra precisamente como Ele foi, a palavra sendo manifestada, então verá Jesus Cristo. Não tem de se olhar em algum outro lugar dizer o que esse credo ensina, o que aquele credo ensina. Eles saberão o que Deus é quando verem você. Shalom, a paz de Deus seja luz sobre você. E quando a palavra de Deus for vindicada nessa era completamente, e você a ver e crer nela, shalom a você. Encare o novo ano com isto. Coloque-o como Davi disse, eu porei continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Se você se encontrar com a morte este ano, que diferença faz? Deus prometeu que ele o ressuscitaria. Se um acidente matá-lo, que diferença faz? Você tem vida eterna. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. Amém. E se algo acontecer, não importa o que é, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Fome, perigo, nudez, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E Ele é a palavra. Shalom. Inclinemos a cabeça. Agora todos fiquem de cabeça inclinada. Só um momento. Paz de Deus. Escuridão, como foi nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, uma reno nevada. E o mundo todo de luz vermelha será na vinda do Filho do Homem. Como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo-suficiente. Ficou ali, comeu carne, bebendo leite e pão. E podia dizer o que Sara estava pensando atrás dele, na tenda. Ele disse, isso retornaria na vinda do Filho do Homem. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. Os judeus retornando para a terra deles. As coisas que estão ocorrendo, que estão neste dia, me preveniriam de começar a dizer-lhes até mesmo pela metade o que está ocorrendo, mas vemos isso. O que é isso? A palavra manifestada. O que você acha que os hebreus fizeram quando viram a palavra manifestada com a promessa? Prepararam-se para sair da terra. Se você não estiver pronto hoje, amigo, comece este novo ano certo. Comece com sua mão na mão de Deus, a palavra de Deus em seu coração, dizendo, Senhor Jesus, não sei que parte dessa sinfonia tu queres que eu toque, mas quando vier aquela junção para mim ser perseguido, caçoado, zombado, eu ainda assim tome minha posição, para que tua sinfonia não seja trabalhada por causa de mim.
Ficarei bem com a tua palavra, não importa qual seja ela, eu ficarei bem no lugar. É quando a morte bater na minha porta, será parte da sinfonia. Sei então que, com tanta certeza como a morte baterá na minha porta, a ressurreição também baterá um dia destes. E tu me ressuscitarás. É parte da tua sinfonia. Senhor, deixa-me ser parte hoje. Tu me deixarás? Quantos gostariam de fazer esse voto? E dizer, começando este novo ano, irmão Branham, começando com este encontro agora mesmo, prometo agora a Deus tomar minha posição, nunca falhar em ficar bem com a palavra prometida dele, e viver exatamente do modo que ele prometeu, em mansidão e humildade. Que Deus tome minha vida e a coloque em sua grande sinfonia, e esse mesmo grupo ele ressuscitará nos últimos dias. Vou levantar a mão, irmão Branham, não para o Senhor, mas para Deus. Lembre-se de mim em oração. Deus abençoe vocês em todo lugar. O Senhor abençoe vocês. Minhas mãos também estão levantadas. Senhor, toma-me. Senhor Deus, nunca me deixa ficar com a mente como Judas, baseado num dólar a mais, em alguma moda do mundo, ou alguém dar uns tapinhas nas costas e dizer, ó, irmão Branham, isto é... Não, Deus, nunca deixa isso acontecer comigo. Eu tomarei o caminho com os poucos do Senhor e rejeitados. Eu serei um irmão dos homens, farei tudo o que posso, Senhor. Amarei as pessoas de todo o coração. Mas, Senhor, nunca deixa me mover desta palavra. Quero ressuscitar no último dia. E só os que estão incluídos nesta grande sinfonia, Senhor, como tenho tentado explicar esta tarde, são os que sairão no fim da folha de música. Quando a grande ressurreição e todos os anjos baterem palmas e os santos entrarão marchando... São os que têm representado essa parte, neste grande drama que tocamos, oramos, Senhor. Sabemos que num drama trocam de máscara, vão de uma coisa para outra, e foi isso que tu fizeste. Tu viestes do Espírito, Deus, o grande Jeová, e puseste a máscara de ser humano. Mudaste a tua maneira, tu mudaste, tu armaste a tua tenda. Tu vieste de Deus e te tornaste homem, para que tu morreste para redimir o homem. Tu trocaste a tua máscara. Então tu mudaste de novo e te colocaste em pessoas como máscaras, os quais creem e agem de acordo com a palavra que tu escreveste aqui. Bem-aventurados são os olhos que veem isso. Bem-aventurados são os corações que a recebem. Bem-aventurados são os ouvidos que a ouvem. Pois virá uma ressurreição quando a sinfonia terminará. Deus, deixa-nos todos estarmos aí, deixarás? Abençoa este grupinho. Falando assim, Pai, sabemos que esta fita vai por todo o mundo. E aqui está um grupinho bom que encontra-se aqui hoje, esta audiência visível aqui em Phoenix. Oh, Deus, 15 anos de pregação dura e repreensão, e Deus, Tu conheces o motivo. Amor. Amor é correção. Amor é repreensão. Amor é disciplinante. Oh, Deus, que eu me lance com o povo esta semana, e que Tu nos disciplines, Senhor, a Tua palavra. Que vejamos o Teu poder levantar os enfermos e os aflitos, os olhos dos cegos a serem abertos, o grande Espírito Santo vir visivelmente no recinto, e todo ministro e toda a igreja fique entusiasmada, e a convenção que se aproxima dos homens de negócio, Senhor, deixa o coração de cada homem de negócio nesta cidade entusiasmado por Deus. Concede, Senhor. Não sabemos o que fazer a respeito, nada além de pedir e crer que será feito. Entregamos-nos a Ti, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, fiquemos de pé. Não sou muito bom para falar, não pronuncio as palavras certo. E quero dizer isto porque senti constrangido a dizer. Quantos aqui querem levantar a mão que entenderam o que eu quis dizer com a Sinfonia de Deus? Levantem a mão. Obrigado. Bom, vocês creem nisso? Então é uma sinfonia. Veja, você descobrirá que ela chega a uma junção. Todos estão se perguntando. Eu chamo isso de junção. Não conheço música. Caso tenha um músico aqui, ora, queira ele me perdoar pela minha maneira rústica. Mas estão tocando. Tem que ter alguma coisa para representar. O volume diminui bem baixo. Você se pergunta o que é isso? Mas veja, se você entrar no ritmo dela, você a entenderá. É dessa única maneira que você entenderá, Deus. É entrar no ritmo dela. O que é isso? Como farei? Irmão Branham, sou um fiel metodista, batista ou pentecostal. Esse não é o ritmo. O ritmo é Deus.
Deus é a palavra. A palavra é Deus. O ritmo de Deus é obedecer a palavra dele. Então, quando você obedece a palavra, ele toca o ritmo diretamente a você. Então, você ocupa o seu lugar. Quando ela for abaixando, 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 aumentando, seja o que for, você conhece essas junções. Às vezes você diz, sofrimentos e provações. Deus não disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, enquanto estou tocando minha sinfonia? E você vê então que está aflito e abatido, e é perseguido, caçoam de você. Lembre-se, essa é a parte que é tocada dessa maneira. Se não for assim, então a sinfonia está desafinada. O grande compositor sabe exatamente o que está nisso. Ele sabe, ele conheceu você desde o princípio. Ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Ele sabe o que é para você fazer. Não importa quanto tempo passe e quão escuro pareça, tem que ser dessa forma. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu o ressuscitarei. É quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse pôs um pé na terra e um no mar, e um arco-íris sobre sua cabeça, ele jurou, o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. Enquanto o resto deles permanecerem ali, você entrará. Permaneça na sinfonia. Permaneça na palavra de Deus. Não importa quão duro seja, fique firme com ela, onde quer que Deus esteja tocando. Às vezes ele faz que problemas rompam as ataduras para libertá-lo. Ele faz isso. Você diz, bem, não sei o que fazer. Ele sabe. Que diferença? Você está só tocando a parte. É Ele que está com você na mão dele. Ele dirige você. Lembre-se, tudo é feito através de um sinal. Vemos o tempo em que estamos vivendo pelo sinal em que estamos vivendo. Assim que sabemos o que a sinfonia faz hoje. É um tempo de separação, tirando a luz da escuridão. Digamos isto juntos, para que não esqueçam, porque sinto de dizer isto. Está tirando a luz da escuridão. Digamos novamente, está tirando a luz da escuridão. Essa é a sinfonia de Deus. Ele está mostrando-a no céu. Ele está mostrando-a nos quadros. Ele está mostrando-a por si mesmo. Ele a prometeu na palavra, nós a vemos vindicada. Ele está separando o trigo da casca. Ele está tirando a luz da escuridão. Você crê nele de todo o coração? Cantemos o nosso bom cântico então. E quero dizer uma palavra aos pastores, só um minuto. Irmãos, o Senhor os abençoe. Obrigado por terem soltado suas congregações para trazê-las aqui. A vocês, pastores, aí, certamente lhes agradeço. Só estou aqui. Deixe-me dizer, irmãos, pode que haja metodistas, batistas, presbiterianos. Vocês ouvem que falo justamente do mesmo modo com os pentecostais, como falo com vocês, justamente do mesmo modo. Vejam, não é, se eu não puder discordar de alguém bastante, e ainda amá-lo, porque se eu discordar dele só por discordar, sou hipócrita. Não estou à altura de ficar aqui de pé. Mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão. Eu permaneço com ele. Sim, verdade, é exatamente isso. Se isso não estiver em meu coração, então Deus me tire desse púlpito. Não estou à altura de estar aqui. Isso mesmo. Digo isso por causa de amor e de algo que vejo se aproximar. Ele nunca me deixou estar errado nisso até agora, porque sempre tem sido a palavra dele. Assim que Deus os abençoe. Agora inclinemos a cabeça só um momento e cantemos este bom cântico antigo que normalmente cantamos. Eu amo, eu o amo. Se a pianista, ou seja quem for, ou os que tocam a música nos derem um acorde para ele, suponho. Sim, muito bem. Vejamos se conseguimos cantá-lo então, sem a música. Todos juntos agora, de cabeça inclinada. Acho que pararam as fitas agora. Vejam, esta fita vai a todo